Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica. Hoje a lição de número 7, que tem por título Interação entre liderança e ministérios, Fundamentos Bíblicos. Vamos estudar hoje sobre essa coisa chamada igreja, né? Que tem vários entendimentos e várias interpretações, mas a igreja ela é um organismo vivo. O que é a igreja, propriamente dita? A igreja é o corpo de Cristo, formada pelos seus membros, que somos nós, pessoas. Deus não habita naquele prédio, né? O prédio é o templo. O prédio é o templo que abriga a igreja. É o local onde a igreja se reúne. Mas a igreja somos nós. Acostumamos chamar o prédio de igreja porque é o local onde se reúnem os membros do corpo, né? E aí passou a ser chamado também de igreja. Mas a igreja mesmo, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, são as pessoas, como diz o apóstolo Pedro, é o edifício formado por pedras vivas, tá certo? Mas nós vamos orar para em seguida então darmos continuidade à lição de hoje. Pai, nós damos graças a Ti nessa bendita e abençoada tarde, louvamos e bendizemos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por todas as coisas e pedimos que a Tua luz venha iluminar as nossas mentes, Pai, e nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ajuda-nos, Deus amado, a crescermos na Tua presença, no conhecimento e na graça, e podermos, Deus, servir aos Teus propósitos. Que a Tua igreja cada dia mais e mais esteja unida na fé, num só Espírito, com um só propósito, Deus, que é de glorificar o Teu nome e levar o amor de Jesus aos corações dos perdidos. Abençoa-nos e seja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, como eu disse, o título de hoje é Interação entre liderança / ministérios e com fundamentos bíblicos, é isso, né? O texto áureo está em Efésios, capítulo de número 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá? Isso aqui é a organização da igreja de acordo com o que Deus estabeleceu. Tá? Isso aqui não é um projeto, um plano, uma organização humana, não. Isso aqui foi Deus que estabeleceu assim. E nós temos simplesmente o dever de dar prosseguimento. Tá? Os objetivos da lição: conhecer a necessidade de um ambiente funcional e acolhedor, a integração entre ministérios. O que é um ambiente funcional? Eu posso dizer que é fazer as coisas de uma forma eficiente. Funcional é exatamente isso, é eu conseguir obter o melhor, a capacidade máxima, né, de eficiência de uma corporação, de um conjunto de pessoas, né? Torná-la funcional é torná-la eficiente, né? Tirar dali o melhor. E acolhedor, né? A igreja não é uma empresa, a igreja não é uma instituição empresarial. A igreja é um corpo, é um organismo vivo, formado por pessoas, e nós não podemos esquecer disso. Então, esse ambiente, além dele ser funcional, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ter esse caráter, como é que eu posso dizer, afetuoso, né, na recepção e na relação entre as pessoas, entre os membros do corpo de Cristo, que são os irmãos, ok? Perceber que a igreja, como organismo e organização, precisa de uma estrutura funcional adequada. Bom, a igreja, como eu falei, é o corpo de Cristo, né? Agora, ela precisa ser organizada, ela precisa funcionar para que a gente consiga alcançar o objetivo esperado, que é alcançar as vidas e trazê-las para o reino de Deus. Fazer isso de forma
desordenada, desconexa, cada um fazendo do seu jeito, sem ter uma diretriz, sem ter uma organização. E mais ainda, ele fala aqui de uma estrutura, né? Que é o templo, né? O templo precisa ser organizado? Claro que sim. Precisa ter um local para você sentar, precisa ter água para você beber, precisa ter um banheiro para as pessoas poderem utilizar, né? Precisa estar de forma que possa acolher a igreja, que é o corpo de Cristo, e dar condições para que a igreja exerça a sua função de uma forma eficiente, né? Pregar o evangelho, dar graças a Deus, alcançar vidas, resgatar vidas, ensinar as pessoas no caminho do Senhor, né? Ontem eu conversava com uma pessoa, hoje de manhã eu conversava com uma pessoa falando sobre isso. O cristianismo é uma religião de ensinos. A gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada como viver e fazer a vontade de Deus, tá? E praticar. Na prática, o pastor deve ser o gestor. O que é o gestor? Gestor é aquela pessoa que administra e ajuda na execução e a fazer as escolhas de acordo com as capacidades dos seus liderados, daqueles a quem ele está administrando ou gerenciando. O gestor é esse administrador e esse gerente, né, que faz com que a coisa funcione, ok? O pastor deve ser gestor dessa operação funcional na igreja, ok? Aí ele faz um convite. Vamos somar e ajudá-lo? O pastor não faz nada sozinho, o pastor não é igreja, e alcançar vidas não é a função do pastor. Esse é um dever de todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve estar junto com o pastor, andando em unidade e em concordância, para que se alcance aquilo que se é esperado da igreja: salvar vidas, resgatar vidas, cumprir o que Jesus falou, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Se a igreja estiver organizada, trabalhando de forma coordenada, ordenada, com certeza ela vai conseguir fazer com que as portas do inferno caiam. Nós iremos saquear o inferno e tirar de lá todas as vidas, né? Resgatando-as para o reino, trazendo-as para a luz de Cristo, ok? Vamos então para os nossos textos bíblicos inspirativos. Textos bíblicos inspirativos. Efésios, capítulo de número 4, versículo de 1 a 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Esse é o meu versículo. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Ele dá mais aqui dois textos. Filipenses, capítulo de número 4, diz, a partir do verso 2, o 2 e o 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes
se encontram no livro da vida. É Paulo pedindo para que os colossenses recebam essas irmãs que foram cooperadoras com ele na obra de Deus, juntamente com esse Clemente que ele cita também, né? E ainda tem outro texto, aqui nos textos bíblicos inspirativos, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 8, a partir do verso 16. Vamos ler também. São os versos 16 e 17. Cadê? Estão aqui, ó. É isso mesmo? É. Tá lá. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. É Paulo mais uma vez pedindo para que o irmão seja recebido, né? E acolhido lá, porque ele está indo com muito entusiasmo e foi da vontade própria que ele decidiu fazê-lo. Então Paulo está pedindo à igreja para que possa acolhê-lo, né? Aquilo que a gente falou, funcional e acolhedor. Vamos então agora para a introdução da nossa lição de hoje. A igreja é um organismo vivo, sensível e totalmente dependente da ação de seu Senhor para que possa exercer o seu mandato. Não se pode falar em igreja como prédio, mas sim como povo. No entanto, jamais podemos confundir ajuntamento com organização, nem ativismo com obediência. É bom a gente falar sobre isso aqui, tá? Igreja não é um ajuntamento de pessoas, como eu disse, né? Igreja é uma organização de pessoas que formam um corpo vivo, uma entidade viva que tem o propósito específico, digamos assim, ou primordial, seria a palavra mais correta, de anunciar o evangelho para a salvação dos homens, tá? Para que isso ocorra de forma eficiente, como eu falei, de forma eficaz, é necessário que ela esteja organizada, com diretrizes bem estabelecidas, com uma liderança forte e com pessoas dispostas a cumprirem aquilo para o qual se propuseram: servir a Deus, pregar o evangelho e salvar vidas, ok? Outra coisa que é importante falar é sobre essa coisa de ativismo. Ativismo não tem nada a ver com a igreja, tá? A igreja anda em obediência à palavra de Deus. E evangelismo não é ativismo também não. Ativismo é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com a igreja. Nós andamos em obediência à palavra, submissos à vontade de Deus e pregamos o evangelho para poder propagar o amor de Deus. Nós não queremos convencer as pessoas, nós não queremos impor às pessoas aquilo que a gente acredita. A gente não vai, como eu disse, convencer ninguém daquilo que a gente acredita, porque não é esse o nosso papel. Evangelizar não é convencer, evangelizar é informar, é fazer as pessoas tomarem conhecimento do amor de Deus. Então isso não tem nada a ver com ativismo. Todas as pessoas são livres para fazerem as suas escolhas e nós temos o dever de respeitá-las. Eu prego o evangelho, eu falo do amor de Deus para as pessoas, eu anuncio a salvação através do nome de Jesus e as pessoas ouvem e aceitam, ou seja, recebem se quiserem. Eu não vou tentar convencê-las daquilo que eu estou falando, né? Convencê-las de que aquilo que eu creio é a verdade. É a verdade? É. Mas elas podem discordar? Podem. Você sabe o que é livre-arbítrio? Eu vou dizer para você em poucas palavras. Livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu a mim e a você de discordar dele. Exatamente. A gente pode discordar de Deus. Deus não quer que você concorde com ele de uma maneira automática, sem uma reflexão, sem você ter o direito de fazer a sua escolha baseado naquilo que você quer. É uma escolha. Então, servir a Deus não pode ser por coação,
por opressão, por intimidação. Tem que ser uma atitude espontânea e voluntária daquele que ouve o Evangelho. Quem tem o dever de fazer o convencimento, e também não de uma forma, como é que eu posso dizer, usando da força, não. Convencer com argumentos ou convencer com amor. É o Espírito Santo. Ele que tem que convencer. Esse é o papel dele, não seu e não meu, porque nós não temos capacidade para isso. Então faz o seu papel, que o Espírito Santo faz aquele que lhe compete, tá certo? Ativismo é tentar convencer as pessoas da minha verdade. O cristianismo não é a minha verdade, é a verdade de Deus, porque Ele é a verdade. Então veja só, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você entendeu? Ok, continuando aqui. O Senhor da igreja estabeleceu princípios para o perfeito funcionamento da sua igreja. Desconsiderar estes princípios ou querer inventar moda é sempre ir na contramão da vontade do verdadeiro dono da igreja. Tem regras, foi estabelecido normas, diretrizes que não são minhas nem suas, são de Deus. Então veja só, não dá para inventar moda, não faz diferente. Não tenta criar alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, fazer um diferencial para que as pessoas sejam atraídas. Não faz isso não. Se o evangelho não atrai as pessoas, então esquece, deixa elas para lá. Mas criar um evento ou criar algum tipo de metodologia que não tenha fundamento nas escrituras, que não seja algo direcionado ou ensinado ou instruído pelo Espírito Santo, simplesmente porque você quer encher a igreja, para com isso. Para com isso. Não tem nada a ver com a igreja. Repito, se a palavra de Deus, se o amor de Jesus, traduzido no Evangelho, não convence as pessoas, então esquece essas pessoas e vai pregar para outros. Vai levar o Evangelho para outros. Tá? Mas não crie nenhuma modinha, nenhuma coisa nova, Eu vejo muita gente falando em unção nova. Não tem unção nova não. A unção de Deus é uma só, O amor de Deus se renova, mas o poder que há no amor de Deus é o mesmo sempre, Pode ter certeza disso. Continuando aqui, nesta lição, vamos compreender a dinâmica que faz diferença entre uma igreja organismo, organismo vivo, uma igreja viva, formada por pedras vivas, como diz Pedro, de uma igreja de ajuntamento, que é aquela confusão de pessoas, Você já deve ter ido em alguma igreja onde você fica meio perdido, porque a liturgia é confusa, Você não sabe quando começa, quando termina, não sabe a hora disso, a hora daquilo. Algumas pessoas até usam o argumento de que o Espírito Santo é que está conduzindo, mas o próprio Paulo diz que tudo de Deus deve ser feito com ordem e decência. Aí você vai na igreja, aquela pulação, gente derrubando cadeira, gente correndo no meio da igreja, uma situação, sabe, completamente um caos. Bom, não sei, eu não entendo igreja assim, Eu entendo igreja de uma outra maneira. Tópico de número 1. Tudo começa na unidade. Unidade não é unanimidade. Unidade é algo indivisível, nós estamos juntos. Unanimidade é quando todo mundo concorda. Ninguém discorda, ninguém faz diferente, tá todo mundo, ali concordando aquilo que foi determinado. Como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo de unidade e de unanimidade. Unidade, todo mundo junto, mas Maria está de azul, Pedro está de vermelho, João está de verde, Zequinha está de roxo, e assim vai. Cada um está de uma cor. Eles estão juntos, mas eles têm essa diferenciação. Só um pouquinho que apareceu uma coisa na tela aqui, eu estou tentando tirar. Daqui a pouco sai.
na questão da cor preferida. Agora, unanimidade, sabe o que é? Todo mundo de vermelho. Todo mundo de vermelho. Aí é unanimidade, né? Além de estarem juntos, eles são unânimes na escolha da cor. Ok? Acho que eu consegui exemplificar. Estou tentando tirar o negócio aqui da tela, mas não quer sair. Vamos lá, então. No seu estilo de liderança, Jesus sempre focou na unidade. João capítulo 17, verso 20 e 21. Paulo, o apóstolo, escreve aos irmãos em Éfeso, destacando a importância da unidade da fé. Efésios 4:13. Ele também fala sobre a questão da igreja como corpo de Cristo, do Espírito Santo como pessoa, da fé e do batismo. Também fica claro que a Bíblia aponta para a unidade, tá? Também em Efésios capítulo 4, versos 4 e 5. Somos diferentes, mas a fé cristã nos atrai para uma santa unidade. Entendeu agora? É isso aí. Continuando aqui, consegui. Quando olhamos para a plateia num dia comum de culto, podemos enxergar alguns tipos de cristãos. A. Aqueles que realmente são fiéis e comprometidos. B. Aqueles que estão em busca de algo imediato para as suas vidas. E C. Aqueles que não sabem nem onde estão. E é verdade, né? Tem gente que vai para o culto e ele não sabe exatamente o que ele foi fazer. A gente precisa saber por que a gente sai de casa para ir para a igreja. A gente precisa saber o que a gente está fazendo na igreja, qual é o propósito de estar lá. A gente tem que saber por que a gente se tornou membro desse corpo. E a gente precisa saber qual é a nossa utilidade, a nossa função, o nosso propósito como membro desse corpo. O cristão não pode ser alguém perdido que não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, mas infelizmente na igreja ainda tem gente assim, não é verdade? Talvez seja simplista demais, pois pode com certeza haver outros tipos e motivações para uma pessoa ser membro ou frequentar uma igreja. No entanto, frequentar ou fazer parte do rol de membros de uma igreja não torna esse povo um único povo. Tem gente que está na igreja, que está frequentando uma igreja, mas que não é igreja, que não é membro do corpo, que não é discípulo de Jesus, que não é irmão dos demais. Ele simplesmente vai para a igreja. Ele não sabe por que ele está lá, ele não sabe qual é o propósito disso, né? Então essa pessoa não está integrada, inserida no corpo. Ele não é membro porque ele não atua, né? Fazer parte do reino de Deus é quem está atuando no corpo, né? Esse grupo de cristãos desigrejados é complicado. Seria mais ou menos como eu cortar a minha mão esquerda e separá-la do corpo e ela continuar dizendo que ela faz parte do corpo, que ela é corpo, que ela é membro. Membro amputado, o que acontece com ele? Apodrece, né? Vamos pensar sobre isso aí. Continuando então a nossa leitura. Eis a grande tarefa do pastor titular de uma igreja. Aqui falando em função, não em dom pastoral, ok? Para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Quais as motivações que uma pessoa tem para servir ao Senhor, para servir na igreja ou organização, ou para servir no ministério específico? Há motivações para todos os gostos e, infelizmente, desgostos também. Há aqueles que fazem questão de não aparecer nem nas fotos. Outros passam por cima de tudo e de todos para aparecer. Há os que são falsos humildes, há os que fazem para o homem, mas não fazem para Deus. Há os que são rebeldes e há aqueles que acham que a igreja não pode sobreviver sem eles. No entanto, há também aqueles que se submetem ao pastoreio de Cristo e são capazes de se esforçar para viver a vida cristã na sua totalidade. A igreja é formada desse número, dessa diversidade de pessoas com intenções diferentes, com propósitos diferentes. E qual é o papel do pastor? Transformar esse grupo de pessoas numa unidade, em um corpo, tá? Esse é o nosso chamado. Ajudar as pessoas
a tornarem-se membros do corpo de Cristo, ok? Ensiná-las a ela o propósito certo, mostrar para ela qual é o papel dela no corpo, mostrar para ela o que Deus espera de nós, de cada um de nós, para que ela aprenda. As pessoas não chegam sabendo tudo, às vezes chegam não sabendo nada mesmo, e o papel do pastor, por isso ele precisa estudar, por isso ele precisa se instruir, por isso ele precisa ter uma conexão espiritual forte, né? Precisa viver espiritualmente em comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que ele tenha a capacidade de cumprir e exercer o seu ministério, tá bom? Unidade é um desafio a ser... não foi aqui não, desculpa. Não, é aqui mesmo. A unidade é um desafio a ser vencido, mantido e estimulado. Uma igreja é composta por pessoas de diversas formações, culturas, pensamentos e objetivos. Nesse contexto, a unidade é muito mais que ajuntamento e se expressa nos relacionamentos pessoais estabelecidos na igreja, bem como através dos ajustes cotidianos necessários para a sua manutenção. A gente vai se ajeitando. Tem uma história que diz que é no caminho que as abóboras se ajeitam na carroça, né? Você bota tudo lá e aí na medida que a carroça vai andando, as abóboras vão tomando, né? Vão se ajeitando. E assim mesmo, a igreja é desse jeito, né? Tem desavenças, tem alguns dissabores, com certeza, mas a gente vai se ajustando. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tiver alguma divergência na sua igreja com o irmão ou com a irmã, não sai da igreja, não. Não sai não, sabe por quê? Porque essas discordâncias, essas desavenças, essas pequenas intrigas, elas servem para nos amadurecer, para fazer a gente vencer algumas coisas que precisam ser vencidas, para a gente abandonar algumas coisas que precisam ser abandonadas. É exercício de perdão, é exercício de comunhão. Então, você sair da igreja quando você tem uma divergência, isso vai acontecer sempre. Porque na próxima igreja que você for, vai ter também alguém que vai discordar de você, que pode arrumar uma intriga com você. Aí você vai ficar que nem um crente sapo, pulando de uma igreja para outra. Pula daqui para lá, pula de lá para cá. Não dei certo aqui, vou para outra. Não gostei mais dessa pessoa, vou sair por causa dessa pessoa. Aprenda a conviver com as diferenças. Aprenda a vencer os seus limites, as suas dificuldades. E aprenda a viver em harmonia, em comunhão com aqueles que divergem de você. Isso é muito importante no reino de Deus. Ok? Como eu falei, é uma unidade e não uma unanimidade. Uma igreja pode e deve orar por unidade, mas o ajuste mesmo é feito um a um, à medida que vamos solucionando atritos e desacordos que surgem no convívio entre as pessoas. Acabei de falar sobre isso. Muita coisa acontece na igreja, não por causa de Cristo, mas pelos interesses pessoais, para o bem ou para o mal. Lembre-se que a igreja é um organismo, uma organização, um corpo composto por pessoas. E onde tem gente, tem problema. Pode ter certeza. Não existe nenhum grupo de pessoas que vivam harmonicamente todo o tempo, sem que haja nenhuma divergência, nenhuma discussão. Não há. Até numa família, até num casal, duas pessoas, há atritos e divergências. Imagina numa igreja, onde há mais, no mínimo, aí de 10 a 20, 50, 100 pessoas. Quanto mais gente, mais problema. Pode ter certeza disso. Cabe ao pastor e seus auxiliares liderar a congregação visando a unidade do povo de Deus. Esse requisito, embora seja espiritual, passa em muito pela habilidade do líder de liderar, ajustar e coordenar pessoas e atividades. O líder depende da ação do Espírito Santo no coração do povo, mas precisa desenvolver habilidades para relacionamento interpessoal. Bom, irmãos, o papel da liderança do líder, e aí a gente pode colocar o pastor, os auxiliares, os diáconos, os líderes de departamento, que às vezes estão mais próximos dos seus liderados. Eles precisam ter essa habilidade, essa capacidade de poder agrupar as pessoas, desfazendo as diferenças, as discordâncias, os atritos, e trazendo equilíbrio nesse conjunto. Sempre haverá atritos, sempre haverá discordâncias, mas sempre há
possibilidade de nós buscarmos o equilíbrio, haver perdão e continuarmos caminhando juntos. Ok? Unidade é isso. Unidade é um grupo de pessoas organizadas com um propósito, mas que cada um tem o seu pensamento, o seu modo de viver, porque são diferentes. Deus não quer padronizar ninguém. Tá? Unidade é isso. Não é padrão. São pessoas que se amam, que se respeitam, procuram entender umas às outras, tá? E conviver porque eles têm um propósito, eles têm um objetivo comum. Aí é a unidade. E é isso que a gente tem que buscar na igreja. Ok? Nós vamos ficando por aqui, encerrando esse vídeo, né? E nos próximos a gente dá continuidade nos próximos tópicos dessa lição de número 7. Deus te abençoe, não esquece, você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, você que é inscrito, não deixe de compartilhar. Deus abençoe e até o próximo.